Olá, boa noite. Por lei, 5% do valor de todas as multas de trânsito aplicadas no país deveriam ir para o Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, o FUNSET. Desde 2011, o FUNSET deveria ter recebido 2 bilhões e 900 milhões de reais. Só que até este ano foram transferidos apenas 683 milhões. Os outros 2 bilhões e 200 foram contingenciados, ficaram parados no caixa do governo federal. A situação piora ao avaliar a porcentagem de investimentos destinado à prevenção de acidentes. Apenas 1,71% do total foram investidos em campanhas de conscientização, 1,53% para a educação no trânsito e apenas 0,02% em projetos de prevenção de acidentes. O restante da verba foi destinado para capacitação pessoal e fortalecimento institucional. E os dados todos são do Denatran. O resultado são histórias como as que nós vamos ver agora. André estava de moto com uma amiga na garupa, transitando pela rodovia, quando avistou um acidente que envolvia outras 2 motocicletas. De imediato, o bombeiro aposentado decidiu parar e atender as vítimas. Mas não deu tempo de fazer quase nada, porque veio um carro muito rápido, acima de 100 por hora, e pegou a gente de cheio. Muito além do impacto emocional, os 2 tiveram consequências físicas graves. No local, logo de cara foi percebido traumatismo craniano, tive fratura no zigomático, uma fratura aqui, estilhaçou essa região, chamada fratura cominutiva, não encaixava direito mais a mandíbula, tive lesão no quadril, os 2 tornozelos, tíbia e fíbula, as 2 pernas. Tive que fazer cirurgia nessas 2 pernas, fiquei 2 meses na cadeira de rodas e até hoje muleta e estou tentando sair das muletas. E logo mais isso vai ser possível. No mundo, mais de 1 milhão de mortes são registradas anualmente de vítimas de acidente de trânsito. É como se todos os anos fosse exterminada uma Guarulhos inteira, que é a 2ª maior cidade do estado de São Paulo, com 1.300.000 habitantes. Não é à toa que a segurança no trânsito é o 11º entre os 17 objetivos da Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2020. Quando ocorre um acidente de trânsito, todo condutor ele acaba de uma forma ou outra, se não fizer todo o protocolo que é devido, ele responde pelo artigo 176 do Código de Trânsito Brasileiro na esfera administrativa. Entretanto, ele também responde pelo artigo 304 do mesmo Código de Trânsito na esfera penal, no aspecto criminal. Então, se ele omitir o socorro, se ele não sinalizar, tem toda uma questão, ele responde tanto no artigo 176 administrativamente, como também na omissão do socorro propriamente dita, ele responde no artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro. Apesar de leis rigorosas, o trânsito brasileiro é o 4º mais violento do continente americano. E no país, o estado de São Paulo é o maior em número de óbitos no trânsito. Dirigir alcoolizado é a 2ª maior causa destes acidentes. Dados de uma multinacional alemã mostram que o brasileiro consome 6 litros de cerveja por mês, um investimento de 14% do salário mínimo, se consumido em São Paulo ou Rio de Janeiro. No entanto, associado ao volante, o impacto financeiro desta prática vai além dos gastos com a bebida. O motorista de trânsito, quando dirigindo o veículo automotor sob um efeito de álcool ou qualquer outra substância química que altera as suas funções psíquicas, ele pode ser severamente punido. Havendo uma blitz da polícia ou de agentes de trânsito e ao ser conduzido ao teste de etilômetro, conhecido como bafômetro, ele deve ser submetido àquele teste. Em eventual recusa, a legislação prevê que o condutor de trânsito será punido com uma multa, com 7 pontos na sua carteira de habilitação, terá a sua CNH retida e o veículo automotor também apreendido. Caso ele seja reincidente nessa conduta de não permitir o teste de etilômetro, a multa é ainda maior.
no estado com a direção mais violenta. Só no mês de julho deste ano foram registrados mais de 20 mil acidentes em rodovias e vias municipais. Uma curiosidade é que entre os tipos de acidentes listados, como atropelamentos, choques e colisões, o último assume uma fatia de 42% do total. Os números surpreendem por estar associados ao índice de mortes neste mesmo período, dados que justificam ações que promovam educação e mais gentileza no trânsito. O desafio nosso é fazer com que o pedestre, o motorista, ele tenha consciência de que o trânsito é formado por ele. Hoje, 94% dos acidentes aí são causados por falha humana. Então, o objetivo nosso é incentivar, é influenciar o ser humano, nós aí, para que realmente nós tenhamos a consciência de que é dever nosso preservar a vida, agir corretamente e evitar realmente essas tragédias que nós, infelizmente, acompanhamos quase diariamente na nossa mídia aí. É quando as tragédias saem das mídias para a vida real que as teorias divergem da prática. Os desafios de quem convive com a memória da incoerência no trânsito não podem ser tabulados. O principal impacto é emocional. O impacto físico é algo mecânico. Você consegue olhar e ter uma perspectiva de melhor ou não. Mas o impacto emocional, ele pode ter consequências incomensuráveis. E nós precisamos reduzir e reduzimos com conscientização. O motorista ao dirigir um veículo, o pedestre ao andar na rua, o ciclista ao também fazer uso de uma via pública deve ter a consciência em respeitar o espaço de todos. A responsabilidade no trânsito não está atrelada apenas a situações de segurança, mas ela continua mesmo quando essa segurança acaba. Saber o que fazer em casos de acidente é também exercer esta responsabilidade. O cidadão, ele não pode alegar aí o desconhecimento da lei. Pelo próprio Código, a Lei de Introdução ao Código Civil, ela fala que todo cidadão não pode alegar desconhecimento à lei. O fato é que, na prática, isso não acontece de fato, né? Então, alguns cidadãos não conhecem realmente a legislação. Entretanto, o Código de Trânsito ele deixa claro que a pessoa ela vai responder na esfera administrativa e na esfera penal. Além disso, ela responde também pela situação da parte civil, né? Então, todo cidadão ele vai responder na esfera administrativa, civil e penal pelos atos cometidos no caso. Olha, aqui dentro do estúdio, hoje eu recebo Alfredo Brito, que é bombeiro de aeródromo, e o capitão Oscar Castelo Branco de Luca, do Exército Brasileiro, que é especialista em investigação e prevenção de acidentes. Eu agradeço muito pela presença de vocês aqui. Brito, muito obrigado. Nós que agradecemos pela oportunidade de esclarecer a toda a população sobre a atenção à análise preliminar de risco. É verdade. Capitão, muito obrigado também. Prazer é meu. Muito obrigado. Uma honra estar aqui. O prazer é sempre nosso de poder levar para o nosso telespectador informação de qualidade, informação que salva vidas, como num caso específico de hoje. A gente está mostrando essa reportagem com esses números que são assustadores, né? Só no estado de São Paulo, 20 mil acidentes só neste ano. A gente acabou de chegar no segundo semestre do ano, quer dizer, são coisas demais ocorrendo e pelo que a gente viu, parece que a responsabilidade parte do motorista em quase todos os casos. Sem dúvida. O que a gente nota com esse aumento absurdo, como a gente estava comentando, é uma guerra, né? Onde só tem morte, não tem sobrevivente, falta de conscientização de toda a população. Existe uma lei de trânsito bastante atuante, que pune o cidadão que não respeita a lei de trânsito. O que falta para a população, para os usuários, é justamente a conscientização. Manter as regras de trânsito é fundamental. Nós, quando se deparamos com um número desse absurdo, a gente nota que nas ocorrências de trânsito falta N informações para as pessoas que vão atender. Muitas pessoas que não têm, como que eu posso dizer, não tem experiência em socorrismo, pensa que não pode ajudar. Qualquer pessoa hoje tem um celular. Qualquer pessoa tem um celular. Até mesmo nós. Tem caso que nós estávamos em 2007 fazendo um treinamento de resgate, onde nós encontramos um colega de trabalho que ele não passou muito bem devido à situação que ele se colocou, que nós colocamos ele.
Então nós percebemos que a falta de preparo faz com que você cometa muito erro. Mas quando você não é preparado, você tem um telefone e você diz que 192, 193, 192 é o SAMU e o 193 é o bombeiro. Você já está ajudando, você já está prestando os primeiros socorros. Chamar a ajuda já é ajuda também. Já é ajuda também. Agora, capitão, como é que funciona o trabalho da investigação e da prevenção, no caso do que você faz no Exército? Bom, o Exército foi buscar na fonte. A Força Aérea Brasileira tem um curso chamado Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que é realizado em Brasília, no CENIPA, Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. É um curso de muitos meses, muito duro, e a moral da história é que a prevenção é sempre mais barata, rápida e eficaz do que a correção. Assim sendo, prevenir é sempre o melhor caminho. Todos os acidentes, você tem estatísticas de mais de 100 anos sobre isso, são divididos em 4 tipos. Ou o acidente é oriundo de fator humano, ou fator mecânico, ou meteorológico, ou operacional. Hoje em dia eles estão pondo um 5º fator que está sendo estudado, que seria um fator psicológico, mas ele está associado ao fator humano. 80% são causados por fator humano. 80% dos acidentes. E quando a gente fala de fator humano, a gente está falando basicamente de quê? Da pessoa que não presta atenção na manutenção do seu veículo, não presta atenção nos sinais de trânsito, não respeita a sinalização, não respeita as regras, é distraída, não mantém a sua carteira de habilitação devidamente atualizada, enfim. Ela é displicente ou comete imperícia, imprudência ou negligência ao dirigir. Isso causa graves prejuízos a ela mesma e a terceiros. Agora, uma coisa que chama a atenção, senhores, é que a gente tem no Brasil um sistema que é bastante rígido para a formação de condutores, não é? A pessoa tem que ir a uma autoescola, tem que frequentar diversas aulas teóricas, tem que passar numa prova teórica, tem que prestar um tempo considerável fazendo aulas práticas e a legislação mudou recentemente, não tornou ainda mais difícil o acesso, mas isso parece não formar bons condutores de forma alguma. O sistema de ensino para a formação de condutores melhorou muito nos últimos 20 anos, né? Mas o problema eu acho que é cultural, né? O povo brasileiro precisa se conscientizar que trânsito é vida, é segurança e é uma cultura. Quem viaja para o exterior percebe claramente isso. Existe uma outra maneira de encarar o trânsito. O trânsito no Brasil ele é violento porque, na minha opinião, a população não dá o devido valor a essas regras, né? A gente não é muito displicente e paga caro por isso. Eu percebo a falta de aplicabilidade da lei. Existe uma lei que ela não é bem aplicada, não é bem conduzida, né, às pessoas que cometem toda essa atrocidade. Então, é por isso que o trabalho de conscientização é importante. Já foi feito muita coisa, é importante salientar, né? O Detran, o DSV, enfim, a cidade de São Paulo tem a cidade do trânsito para as crianças, mas nunca é demais reforçar que se você pega a criança desde pequena e já a educa nesse novo sistema, isso vai nos garantir que daqui a 10, 15 anos, que passa rapidinho, a gente vai ter uma outra população, com uma outra cabeça, com uma outra maneira de ver o trânsito. A gente tem que fazer um intervalo, mas é coisa rápida. Daqui a pouco o Realidade volta para mostrar para você informações de como proceder em casos de acidentes de trânsito. E a gente está com 2 especialistas aqui para te ajudar. Não sai daí que a gente volta em 2 minutos.